Saudações da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho do Todo-Poderoso. Que a graça dele possa inundar a sua vida, de todos nós. Mais uma vez estamos aqui reunidos, um dia sagrado, esse sábado santo do Senhor, para meditar em sua palavra. Quero convidar você, meu querido amigo, irmão, para pegar a sua Bíblia, orar. Já estivemos orando aqui com a igreja presente, fazer sua oração e juntos podemos buscar as joias preciosas que estão na palavra de Deus, que é para o nosso benefício e salvação. Hoje, nós vamos tratar de um assunto. Deus me tocou essa manhã, ao meditar em sua palavra, que ele diz, seguindo o exemplo do Mestre. O Evangelho, ele é a proposta dada ao pecador para que nós possamos ser restituídos, justificados, lavados nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus e sua graça, e para que nós estejamos agora abertos para que Cristo habite em nós. Aqui, nós vamos abrir no livro de João, Evangelho de João, vamos entender um ensinamento importante que Jesus nos deixou. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 13. Está escrito assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Palavras de Jesus. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Jesus estava reunido com seus discípulos e de repente ele cingiu-se com a toalha, pegou ali a vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram impressionados. Como? Naquela época, quem lavava os pés eram os servos, não o mestre. O dono da casa, o senhor, chegava de uma caminhada todo empoeirado. Logo o servo buscava a vasilha e lavava os seus pés. Então os discípulos ficaram impressionados ao ver Jesus tomando a posição de servo e lavando. Pedro até falou, não vai me lavar nunca. Mas ele lavou. Ele falou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E na verdade eu sou. E se eu sou o Senhor e sou o Mestre, e lavei o pé de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo. Se eu fiz, sendo Senhor e Mestre, vocês são servos, vocês também devem fazer. Aí ele fala, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se aquele que é maior do que você fez, ele está deixando um exemplo de que você, sendo servo, deve fazer também. Isso aqui é um princípio que serve para tudo na vida cristã, não só para o lava-pés. Se nosso Senhor e Mestre fez, nós devemos fazê-lo também.
E se entendermos isso, nós vamos fechar a porta para vários enganos e ataques do inimigo com falsas doutrinas. Por quê? Por quê? É só observar Jesus. Observar Jesus. Se o nosso Senhor e Mestre fez, nós também devemos fazer. Porque Ele deixou para nós em tudo o exemplo. Em tudo o exemplo. No livro de João, se a gente vem para o capítulo 1, por exemplo, vamos aqui entender. Capítulo 1. No livro de João, fala no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Toda a criação. Ele estava com o Pai na criação da terra e do universo. Claro que nós não vamos seguir o exemplo de Jesus em criar o universo. Nós não temos esse poder, mas você entender onde eu quero levar através da palavra. Gravem isso. Jesus estava no princípio com Deus, na criação dos céus e da terra. Agora, o que é que o Evangelho quer propor para nós? Vamos para abrir em 1 João. Primeira Epístola de João. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 6. Fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Repetindo, 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então o texto diz que se estamos nele, devemos andar como ele andou, seguindo o seu exemplo de vida. Deu para entender? Amém. Então Jesus primeiro deixou-nos o exemplo e falou: se eu sou mestre e Senhor e fiz, vocês também devem fazer, porque eu deixei o exemplo. E aqui João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele reforça: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Como é que vamos andar seguindo o exemplo de Cristo, sendo nós pecadores? Agora, se nós vamos abrir aqui mais um livro chamado Gálatas. Em Gálatas, no capítulo 2, vamos voltar um pouquinho para Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, ele fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo afirmava que ele não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E tudo o que ele fazia agora era pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Então, o segredo do pecador conseguir andar seguindo o exemplo de Cristo, andar como ele andou, é permitindo que Cristo habite nele. Cristo deve habitar em nós. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. Então, Cristo habitava em Paulo, Cristo habitava em seus céus e está disposto hoje a habitar em cada um de nós. Se permitirmos que Cristo habite em nossos corações, seguiremos o seu exemplo, porque sua graça
através do Santo Espírito de Deus, vai nos conduzir a seguir o exemplo de Cristo. Agora vamos para aquele ponto que eu coloquei no início. Jesus estava na criação com o Pai. Se a gente abre agora lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quem estava com Deus no princípio, a gente lê lá em João? Seu Filho, Jesus Cristo. E aí o texto do capítulo 1 vai agora discorrer dia após dia, Deus e Jesus Cristo, seu Filho, criando o mar, a terra, a luz, os animais, o sol, a lua, as estrelas, criando tudo em cada dia. E ao finalizar a criação, no sexto dia foi que a terra ficou pronta em 6 dias. No capítulo 2 está escrito, capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sexto dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha feito, que criou e fez. Então aqui diz, tendo Deus acabado a obra da criação no 6º dia, descansou no 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Quem estava com Deus ali? Podem falar, irmãos, eu sei que vocês sabem. Quem estava com Deus? Seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus estava ali abençoando e santificando junto com o Pai o dia de sábado, o dia que eles pararam e repousaram. E eu pergunto a vocês, lendo esse texto, Deus precisava dar alguma ordem para que agora o casal, o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, para guardar o sábado? Ou o seu exemplo foi o suficiente? O que é que os irmãos acham? Após Deus ter parado a criação da terra no 6º dia, e aí ele descansa no 7º, abençoa e santifica esse dia, dando para nós o exemplo de ter trabalhado na terra, na criação da terra, nos céus da terra, 6 dias e repousando no 7º. O seu exemplo não nos é suficiente? O seu exemplo nos é suficiente ou não? Jesus falou, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu vos fiz, foi para deixar o exemplo. Deus, ele não cansa. A gente encontra isso no Isaías. Livro de Isaías. Deus, ele não cansa. Quando o texto fala que ele repousou, não é porque ele estava cansado. Deus não cansa. Ele abençoou esse 7º dia e santificou junto com seu Filho amado Jesus. Se o nosso Senhor estava lá e o nosso Deus nos deixando o exemplo, quem somos nós para dizer que não é um dia sagrado, não é um dia santo e não é um dia de repouso? O homem hoje, infelizmente, por causa do pecado, está indo a esse ponto de não mais considerar o exemplo do nosso Mestre e do nosso Deus, nosso Pai. Eles dizem, não,
Deus entregou o sol para o povo de Israel. E onde está o povo de Israel aqui na criação? Não existia. Não existia, existia Adão e Eva. Não, porque no livro de Gênesis não existe a ordem de Deus para guardar o sábado. Irmãos, vocês querem mais do que isso? O próprio Deus criando os céus e a terra em 6 dias e parando no 7º para repousar e deixando claro, santifiquei e abençoei esse dia. O que mais vocês querem ver? Precisava Deus fazer mais para vocês saberem que o dia é santo e abençoado? Não precisa. Jesus falou, o meu exemplo é o suficiente. Para vocês saberem que se eu fiz, vocês devem fazer. Agora, hoje, infelizmente o meio cristão defende mais a guarda do domingo do que a guarda do sábado. Rejeita o sábado dizendo que na nova aliança não precisa mais guardar o sábado, porque isso era para o povo de Israel, era para o passado. A gente vai abrir aqui no livro de Mateus. Eu pergunto, existe algum exemplo de Jesus Cristo santificando o primeiro dia da semana? Alguém já encontrou isso na Bíblia? Pergunto a vocês aqui, a igreja presente. Alguém aqui já leu a Bíblia e já encontrou Jesus santificando o primeiro dia da semana? Alguém já viu ele dando exemplo disso? Não tem. Agora o que temos aqui na Bíblia, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 8. Isso foi dito por nosso mestre. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Isso está escrito. O Filho do Homem é Senhor do sábado, não do domingo. Quando ele fala aqui, eu estou falando em relação ao dia sagrado e abençoado, porque Deus é Senhor de tudo. E seu Filho também, eles criaram tudo. Todos os dias da semana foi Deus que criou, então Ele é dono de tudo. Mas quando Ele fala que eu sou o Senhor do sábado, está falando em relação ao dia abençoado e santificado, o dia de guarda. Ele é Senhor do sábado. Ele criou. Ele descansou nesse dia na criação. Ele abençoou o dia de sábado. Ele santificou. Não foi outro. Não existe a palavra domingo na Bíblia. E não existe texto dizendo para não guardar o sábado. Alguns citam um texto lá de Colossenses, ninguém vos julgue por causa de sábados. Mas Paulo não está falando do sábado do 4º mandamento. Se vocês lerem com cuidado o texto, vocês vão ver que ele está falando das cerimônias do santuário, quando existia na terra o santuário dos hebreus, que acabou-se a sua vigência quando Cristo morreu na cruz. O sábado foi nos dado pelo nosso Criador dos céus e da terra. Podem se levantar milhares de homens, podem se levantar centenas de igrejas, pode se levantar a terra inteira se quiser, mas não vai derrubar a lei de Deus. Irmãos, nós vamos envelhecer e nós vamos passar. Gerações já envelheceram e já passaram. Mas o sábado continua firme como uma coluna na lei de Deus. Desde a criação, Deus abençoou, santificou esse dia, nos dando um exemplo, deixando para nós como um presente. Como um presente. Eu sei que vai haver o argumento, mas os apóstolos foram vistos se reunindo no domingo. Meus queridos,
Lá fala que eles se reuniram para colher as ofertas no primeiro dia da semana. Paulo fala lá, né? Deixem as ofertas reunidas que eu vou passar no primeiro dia da semana e vou recolher as ofertas. A Bíblia fala em Lucas. Vamos abrir aqui em Lucas. Já no finalzinho do livro de Lucas, se a gente entender uma coisa. Livro de Lucas, capítulo 24, já no final. Versículo 52, 51, lá no finalzinho. Está escrito assim: E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus subiu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui diz que eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Irmãos, cultuar a Deus é um dever cristão nas Escrituras para todos os dias. Ele é o Senhor das nossas vidas. Os discípulos, quando eles entenderam a realidade de tudo, agora que os olhos deles foram abertos para a realidade do Evangelho, para a obra de Cristo, estavam todo dia, diz aqui, sempre no templo louvando a Deus. Mas o fato de eles estarem todos os dias, sempre no templo louvando a Deus, isso não faz de todos os dias o dia sagrado e abençoado. Se eu busco a Deus no domingo, com minha família, quando eu acordo, canto louvores a Deus, medito na palavra de Deus, a gente ora em família e pede que Deus cuide de nós durante o dia e que a gente não caia em tentação, isso não vai tornar um dia santo. E se eu faço disso de todos os dias, que deve ser a vida de cristão, uma vida de comunhão com o seu Deus, não vai fazer também dos outros dias da semana um dia santo. Então, o fato de os apóstolos, algumas vezes ser citado que estavam reunidos lá no primeiro dia da semana para fazer alguma coisa, recolher as ofertas, como algum texto diz, isso não torna o dia sagrado. Paulo só ia passar naquela região, pediu para todos os irmãos então coletarem as ofertas que ele ia passar e pegar. Nós estávamos reunidos. Podia ser numa segunda, podia ser numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta. Isso não torna um dia sagrado. Quem só pode colocar a santidade e a bênção em algum dia é Deus. A gente não tem nada de santo e sagrado. Nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus, diz a palavra, em Apocalipse 3. Pecadores. E se não tivermos a habitação de Jesus em nós, nunca seremos santos. Não há nada de santo em nós. Cristo que habita nos seus céus é santo. E Ele deixou o exemplo. Deus colocou a sua bênção, a sua santificação, sua santidade no dia de sábado. Isso não muda. Isso não muda. Olha o que diz aqui Apocalipse 14. Vamos abrir aqui Apocalipse 14. Quando Deus vai apresentar o Evangelho, que deve chegar a toda a criatura, nação e língua nesses últimos dias, no versículo 6 é dito: Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Então o evangelho eterno deve chegar a toda nação, tribo, língua e povo, todos que habitam na terra. Mas olha o que ele diz no versículo 7, no início desse evangelho: dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É chegado o tempo do juízo. E agora ele fala: e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. O Criador. No tempo do juízo que estamos vivendo, o tempo do fim, o juízo que já iniciou-se no santuário celestial, ele agora diz: adorem aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmão, de onde é tirada essa linguagem? De onde é tirada essa expressão? Aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos abrir aqui para refrescar nossa memória. Abram em Êxodo capítulo 20.
Êxodo, capítulo 20. No versículo 8 é dito, Êxodo capítulo 20, versículo 8, está escrito assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Agora olha o que ele diz. Por que deve-se guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ele não disse que eu devo guardar o sábado porque eu sou judeu. Não disse. Ou porque eu nasci antes, como ele diz, da nova aliança. Não diz. Ele fala, devo guardar o sábado porque Deus é o Criador. E Deus na criação santificou, abençoou, porque nesse dia descansou. E essa expressão, criou os céus, a terra, o mar, que ele fala lá no Evangelho para os últimos dias, é tirada daqui. Na lei de Deus, composta por 10 mandamentos, o único mandamento que aponta a Deus como Criador dos céus e da terra é o 4º. Podem ler o resto, não tem. Então, no tempo do juízo em que estamos vivendo, nos últimos dias, Deus coloca em xeque diante de nós o seu 4º mandamento, que é um mandamento que está sendo desprezado, pisado, esquecido pelas igrejas. Então ele fala, adorem o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Isso é o 4º mandamento. As pessoas devem guardar o sábado, o cristão deve guardar o sábado em reconhecimento ao seu Criador. Não é porque é judeu, porque é isso, porque é aquilo, ou porque é antigo ou nova aliança. É porque Deus diz, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois que ele criou, ele descansou, ele abençoou e ele santificou o dia de sábado. Irmãos, ou nós honraremos nosso Criador, ou nós honraremos o homem. Não tem como fazer as duas coisas. Esse evangelho está circulando na terra, e quem está virando o ouvido, não está virando o ouvido para mim, nem para os servos que estão pregando. A mensagem é de Deus. Está virando... Quando no passado os reis, em tempo de guerra, mandavam o seu mensageiro para dar um aviso, ou vocês se rendem, se vocês se renderem, nós não vamos matar ninguém, nós só vamos cobrar tanto de imposto. Mas se aquela nação dissesse para o mensageiro, não vamos render, é como se estivesse falando para o próprio rei que mandou a mensagem. Aí vinha lá o rei da outra cidade e falava, diga lá ao seu rei que a gente não vai se render, se ele quiser vir, ele vai tomar na luta. É como se ele estivesse falando para o próprio rei. É a mesma coisa, quando os mensageiros vão anunciar a palavra de Deus, e você vira o ouvido, não quer saber, não é contra mim, nem contra qualquer mensageiro que você está virando as costas. A mensagem pertence ao próprio Deus vivo. É para ele que você está virando as costas. Deus está avisando a toda a humanidade. Quem pisa no meu mandamento não vai herdar os céus e a terra. E no mandamento de Deus existe a guarda do sábado. Então, quando o mensageiro vai até a tua casa, ou você escuta em algum momento, dizendo, olha, na lei de Deus tem que guardar o sábado, e você ignora isso, prefere ouvir a palavra do homem, que diz que não, que já passou, que isso era do passado, você está virando as costas para o próprio Criador dos céus e da terra, não é para o homem. Quem sou eu? Para falar, não, está virando as costas para mim. Irmãos, daqui a pouco eu estou velho, e se for a vontade de Deus, sumir como o vento leva poeira. Mas a verdade de Deus, essa permanece para sempre. Essa não muda. Então não pensem que quem estiver indo contra, está indo contra eu. Um mero homem que daqui a pouco envelhece e some. Vai para a sepultura, vira pó, ser comida pelas larvas. Não.
estão contendendo contra a palavra de Deus, e essa sempre vence. Meus irmãos, Deus está convocando o seu povo. Deus está convocando o seu povo para levá-los à vida eterna. E os sinais estão anunciando que Ele está se aproximando. Apocalipse 14, onde estávamos. No versículo 12, Deus mostra todos aqueles que hão de aceitar esse evangelho. E você e eu podemos fazer parte disso. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O evangelho vai rodar a terra, vai ser pregado, vai ser anunciado, as pessoas vão ser advertidas e esclarecidas que na lei de Deus também está escrito: guarde o sábado, em honra e adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Jesus deixou exemplo. Ele é o Senhor do sábado. E eu e você é convidado para fazer parte desse povo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Porque Jesus há de vir e falta pouco. E é esse povo que Ele vem buscar. Não se enganem. Aqueles que pisam a lei de Deus, qualquer um dos mandamentos, não herdarão o reino dos céus. Eu falo isso porque a Bíblia fala que todos serão esclarecidos. O Evangelho eterno, a gente leu no versículo 6, há de ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Então todos ouvirão algo do Evangelho. E aqueles que virarem as costas para o Evangelho e achando que só porque vão à igreja com a Bíblia no braço, cantam louvores para Deus, tem aquelas cultos sobrenaturais e se emociona e chora, mas pisou na lei de Deus, não vai herdar os céus. Com que autoridade eu falo isso? A autoridade da palavra de Deus. Jesus falou isso. Se a gente abre no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, as pessoas que falam Senhor, Senhor, não são essas que vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem a vontade de Deus, o Pai que está no céu. Ele diz: muitos, não poucos, vão dizer naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, fizemos muitas curas em Teu nome. Mas vão ouvir: não conheço vocês, se afastem de mim, os que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado planejado, o pecado que eu sabia que era e fui lá e fiz. Os que praticam a iniquidade não herdarão o reino dos céus. Então, se o Evangelho chegou até você, anunciando que o sábado é o dia do Senhor e você se recusa a guardá-lo, você está praticando iniquidade porque você ouviu o Evangelho anunciando do sábado e não quer guardar. Então não adianta passar a vida inteira na igreja, profetizando, expulsando demônio, curando. Quem pratica iniquidade não herdará o reino dos céus. Deus está chamando a humanidade para aceitar a Cristo e obedecer aos seus 10 mandamentos, o que inclui a guarda do sábado, como dia sagrado. Então quem está ouvindo, está rejeitando, não é mais inocente. Foi esclarecido, foi advertido, e se continua pisando na lei de Deus. Ah, mas eu já fui à igreja há tantos anos, mas não guardo o sábado. É iniquidade, porque você sabe, você ouviu que tem que guardar, e não está guardando, está cometendo iniquidade.
E quem pratica iniquidade pode passar a vida inteira, Jesus falou, indo à igreja, não vai herdar os céus. Ou nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo para sermos perdoados dos nossos pecados e para recebermos sua graça que nos habilita a obedecer à lei de Deus, ou não herdaremos a vida eterna. Não entraremos na cidade santa pelas portas. Não teremos acesso à árvore da vida. Claro como o sol ao meio-dia, a Bíblia. Então, irmãos, devemos escolher. Hoje, não é amanhã, é hoje. Ou obedecemos a Deus, que fala conosco através de sua santa palavra, ou vamos obedecer aos homens que estão te ensinando a pisar na lei de Deus. Mas só Deus pode dar a vida eterna através de Cristo Jesus. E antes de encerrarmos, vou citar novamente. Jesus disse: se eu sou o Senhor e Mestre, e deixei o exemplo, vocês devem fazer, porque o servo não é maior do que o seu mestre. Jesus guardou o sábado. Leiam os evangelhos. Os fariseus diziam que ele quebrava o sábado, mas os fariseus tinham a visão distorcida do que era guardar o sábado. Jesus não, porque Jesus criou o sábado. Jesus abençoou o sábado e santificou. Ele é o Senhor do sábado. Ele sabia o que deveria fazer e o que não podia. Ele não pecou. Ele guardou o sábado da forma certa. E ele é o nosso exemplo. Aquele que diz que está nele, nós lemos, deve andar como ele andou. Cristo habita em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou e me salvou. Disse Paulo. Então, se Cristo realmente habita em nossos corações, quando ouvirmos da lei de Deus, o seu Pai e nosso Pai, abraçaremos com todo prazer. O sábado é o dia de reconhecer o nosso Criador dos céus e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso. Dia de repouso para o seu povo, dia de santificação e bênçãos, um presente. E Deus quer dar a você e a mim. Então, irmãos, oremos e busquemos seguir o exemplo do nosso Mestre. Busquemos honrar o nosso Criador. Fechemos o ouvido para a voz dos opositores, que infelizmente estão sendo cativos na mão do diabo e querem nos induzir a pisar na lei de nosso Deus. Ah, não precisa guardar sábado, isso é loucura. No mundo de hoje é muito difícil. Não há nada impossível para Deus. Todos têm as suas escolhas e recebem graça suficiente para escolher o certo. Não escolhem porque não querem. Que Deus toque nossos corações diariamente para continuarmos a buscar seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ele sim nos guia pelo caminho certo. O homem é falho, mas Jesus sim nos guia pelo caminho certo. Então Deus nos convida. Quem quer seguir o exemplo do seu Filho amado Jesus? Eu quero. Que assim seja então, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então e agradecer a Deus. Querido Deus, que o Senhor coloque todos os dias diante de nós o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pela graça que o Senhor nos concede, o Teu Santo Espírito, sigamos os Seus passos, em tudo, na paciência, no amor, na obediência à Tua santa lei, na guarda do sábado, que nos deixou um perfeito exemplo. E que possamos fechar nossos ouvidos para a voz daqueles que não têm aceitado o Teu Evangelho e quer induzir o Teu povo a se desviar. Obra do diabo. Que o Senhor nos fortaleça, erga uma fortaleza ao nosso redor, porque Tu és a nossa fortaleza. E nos guarda dos ataques do inimigo. E nos mantenha, ó Deus, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da verdade. É o que nós pedimos, crendo que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus Ele quer nos levar ao caminho da perfeição cristã, o caminho da obediência, o caminho que no final resultará na coroa de vida,
de vida eterna. Amém? Mas nós vamos ficando por aqui. Você que nos assiste, leia a palavra de Deus, busque a Deus antes de ouvir o homem. O homem, ele falha. O homem muitas vezes é enganado. Mas Jesus é o perfeito exemplo. Tá bom? Até uma próxima, se assim Deus o permitir.